noite, queridos participantes e ouvintes do curso de Teologia. Nós estamos entrando no volume 2 e nós gostaríamos de iniciar essa lição lendo um pequeno trecho do prefácio do livro que nós estamos estudando, né? Com a finalidade de alimentar os que desejam obter crescimento espiritual, damos continuidade a esta série de 4 volumes com lições elementares da fé cristã. Neste segundo volume, embora os temas gerais sejam os mesmos, as lições em si avançam e abordam outros aspectos de cada assunto, de modo que você aprofunde seu conhecimento e tenha visão mais abrangente. Nosso objetivo é que você se alimente da palavra e assim cresça na vida divina para tornar-se filho maduro, a fim de tomar posse da maravilhosa herança que nosso Pai Celestial tem reservada para todos os que o buscam e o amam. Então nós hoje temos o desejo de iniciar a aula lendo essa passagem para nós nos situarmos e nos encontrarmos melhor nesse curso de Teologia, volume 2. Nós falamos sobre o Deus triuno na primeira lição. E esse universo infinito e vasto, o item mais importante é Deus. E a Bíblia revela que o nosso Deus é único, ou seja, um único Deus, um só Deus, e esse Deus tem um aspecto de 3. Então, por isso, nós utilizamos o termo triuno, ou o termo trino, que significa 3 e também 1. Um único Deus com aspecto de 3. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E nós vamos estudar esse assunto de Deus utilizando 3 lições. A primeira lição nós já vimos através das parábolas do Evangelho de Lucas, capítulo 15. E a primeira parábola fala da parábola do pai amoroso. Essa parábola é muito conhecida também como a parábola do filho pródigo. Mas nós vemos que está bastante relacionada ao pai. Então, pode ser também chamada de parábola do pai amoroso. Essa é uma das 3 parábolas. É a parábola que fala de Deus Pai. E nessa lição, a lição número 2, nós veremos a segunda parábola, que é a parábola do bom pastor. Também é muito conhecida como a parábola da ovelha perdida. E é bem possível que vários de vocês que estão nos ouvindo já tenham um certo conhecimento dessa parábola. Então, ela fala da uma ovelha, um pastor tendo 100 ovelhas, e uma ovelha se desgarrou, uma ovelha se perdeu. Então ele deixa as 99 e vai em busca da ovelha que se perdeu até encontrar. Então nós vamos ver e estudar essa parábola, a parábola do bom pastor, que fala do Deus Filho. E inicialmente nós gostaríamos de ler 2 versículos a título de encorajamento, porque nós percebemos a importância que tem a palavra na vida e no viver do Filho de Deus. Nosso desejo em ler esses versículos é para incentivar você que tem concedido tempo para estudar a palavra de Deus. O primeiro versículo está em Mateus capítulo 4, versículo 4. Então eu vou ler a partir do versículo 1 para nós nos contextualizarmos e ter mais nitidez no versículo 4. Eu vou ler para vocês a partir do versículo 1, onde diz: A seguir foi Jesus levado pelo Espírito
ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Versículo 4, Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então esse é o primeiro versículo que gostaríamos de ler para você, logo no início da lição 2, a título de incentivo para que você veja a importância que tem a palavra. A palavra é tão importante que o próprio Jesus aqui na terra, quando foi tentado, e em sua tentação que ele enfrentou, ele lidou com essa tentação através da palavra. E ele disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Considere isso. O homem viverá de toda palavra que procede da boca de Deus. E nem só de pão, mas de toda palavra. Então, a importância que tem a palavra. Outro versículo que nós gostaríamos de apresentar para você é o de João, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 27. Também nós gostaríamos de ler esse versículo para você. Evangelho de João 6, 27, onde diz: Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com seu selo. Ora, nós trabalhamos aqui na terra em busca do alimento, em busca da subsistência, e é legítimo o nosso trabalho, a nossa dedicação. De uma maneira mais geral, trabalhamos 8 horas por dia. Digo isso de uma maneira mais geral. Há pessoas que trabalham bem mais do que isso, pela sobrevivência, pela subsistência. Mas nós nos deparamos com um versículo que mostra o próprio Senhor dizendo que devemos trabalhar, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. Ou seja, nós dedicamos boa parte do nosso tempo em busca da sobrevivência e da subsistência. Porém, esse alimento que nós estamos hoje nos esforçando para obter, é um alimento que subsiste para a vida eterna. Então, o Senhor está incentivando você, a mim, a todos nós, a nos dedicarmos, a trabalharmos, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. E ele diz que esse alimento, essa comida, o Filho do Homem vos dará. O próprio Senhor dará essa comida, porque Deus, o Pai, o confirmou com seu selo. Então, quando nós nos propomos a fazer um estudo, a fazer um curso, nós estamos nos propondo a buscar essa comida, a trabalhar por essa comida. No nosso viver, tantas coisas nos distraem, nos ocupam e até nos usurpam a nossa atenção, usurpam o nosso tempo. E nós vemos que precisamos trabalhar, nós precisamos nos esforçar, nós precisamos buscar a palavra. Esse é um incentivo que vem da parte de Deus. E quando agora nos propomos a fazer esse curso, nós estamos nos propondo a buscar a palavra, a nos dedicar a encontrar essa palavra. Estamos vendo a importância que tem a palavra, então nós estamos encorajando você, incentivando você a prosseguir nesse curso, a continuar nesse curso, porque juntos nós somos mais fortes, juntos nós conseguimos ir mais longe, juntos nós conseguimos obter
mais realidade. Nós conseguimos absorver mais a palavra, conseguimos assimilar melhor a palavra. E assim Deus tem caminho para nos levar mais longe, né? Ele tem caminho para nos levar à maturidade, ao crescimento, e assim sermos herdeiros do reino juntamente com o Senhor Jesus. Então é maravilhoso que você hoje está se dispondo a estudar. Nós queremos parabenizar você e também queremos incentivar você a prosseguir de lição em lição, semana a semana, pouco a pouco. Você vai estar ganhando, você vai estar conquistando essa palavra. Essa palavra vai estar sendo ministrada a você, e você recebendo essa palavra, você estará então se alimentando, você estará se desenvolvendo, você estará crescendo na vida interior até atingir a maturidade para reinar com Cristo no reino milenar. É maravilhoso. Então hoje nós queremos agora então começar a ver a lição 2. A lição 2 é a lição que fala de Deus Filho e é a lição que fala do bom pastor. Então, nós vamos, como da outra vez, nós vamos ler o texto com alguma ênfase e, na medida do possível, faremos algumas inserções, algumas explicações para auxiliar o entendimento. Tá? Então, vamos iniciar agora na página 18, a lição 2. Você poderá nos acompanhar com seu livro, também tendo a Bíblia do lado e um caderno de anotações. Na lição passada, vimos acerca de Deus Pai, na parábola do Pai amoroso de Lucas 15. Nesta, veremos a parábola do bom pastor, que deixou 99 ovelhas e foi em busca da que se perdeu. Esse pastor representa Deus Filho, vindo em busca do homem. Em Lucas capítulo 15, versículos de 3 a 4, lemos: Então, lhes propôs Jesus esta parábola: Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la? Essa parábola, como a do Pai amoroso, enfatiza o amor do Deus triuno pelo homem que criou, o qual se perdeu por meio da queda e do pecado. O pastor simboliza o Senhor Jesus, que veio à terra em busca do homem, e a ovelha representa o pecador perdido e distante de Deus e de seu rebanho, que é a igreja. Nós queremos também dizer para você uma palavra-chave, uma palavra central, que poderá auxiliar muito. Essa palavra é a encarnação de Deus. Essa palavra, a encarnação, poderá auxiliar você a entender toda essa mensagem. O fato do pastor deixar as 99 e sair em busca da que se perdeu, essa ação de sair em busca representa a encarnação de Deus. Deus se encarnou. Então essa palavra poderá auxiliar muito. Vamos prosseguir nesse tema. O pastor que dá a vida pelas ovelhas. Em João capítulo 10, versículos 10 e 11, o Senhor Jesus afirma: O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Nesses dois versículos, temos a palavra vida duas vezes. Em grego, porém, são dois vocábulos distintos. O termo vida, no versículo 10, em grego, é zoé, que representa a vida divina.
A vida que o Senhor quer que tenhamos em abundância é a vida divina. Como ele disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então, essa vida que o Senhor quer que tenhamos em abundância é a vida divina. A palavra original, o termo original usado para falar sobre essa vida é Zoé, e significa a vida divina, a vida de Deus. Essa é a vida que o Senhor quer que nós tenhamos. A vida divina, eterna e incriada de Deus. E Ele quer que tenhamos essa vida em abundância. Essa é a vida que recebemos quando cremos nele. E o recebemos já no versículo 11. O termo grego para vida é psique. Psique ou pike, que indica a vida da alma. A vida humana. Essa vida foi a vida que o Senhor deu por nós. Então, para não gerar uma confusão, o Senhor ele deu a vida por nós. Ele diz: o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então, essa vida que ele deu é no original psique. E a vida que ele quer que tenhamos, eu vim para que tenham vida, e vida e abundância é a vida Zoe. E essa que ele deu é a vida psique, a vida humana. Então, essa foi a vida que o Senhor deu por nós. O fato de ter deixado os altos céus, assumido a forma de homem, e ter vivido na terra por cerca de 33 anos e meio, ter sofrido nas mãos dos homens, ter sido condenado injustamente, e ter sido crucificado e ter morrido pelos pecadores, tudo isso, sem dúvida, é dar a vida pelas ovelhas. O Senhor não deu apenas a vida biológica ao morrer, mas deu a vida psicológica, emocional e humana, com todos os sentimentos que isso implica. O Senhor negou a si mesmo para realizar essa maravilhosa redenção por nós. Ele não hesitou nem recuou, mas indo aonde estávamos nós, pecadores, nos resgatou. Que amor! Em Lucas 15, versículo 5, o Senhor continua: achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. Após ter se perdido, a ovelha estava com medo e cansada de vaguear. Por isso o Senhor não apenas a fez andar de volta ao rebanho, mas tomou-a nos braços e carregou-a sobre os seus ombros. Assim também o Senhor, ao nos encontrar, não impõe sobre nós nenhuma exigência, mas simplesmente nos põe nos ombros e nos carrega. Ao fazer isso, o pastor estava cheio de júbilo. Embora seu viver humano na terra e sua morte na cruz tenham sido para ele de muito sofrimento, hoje, quando nos encontra, o Senhor se enche de júbilo. Essa alegria é muito superior ao sofrimento pelo que ele sofreu para nos salvar. Por isso, o escritor de Hebreus afirma que devemos olhar firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia. Hebreus capítulo 12, versículo 2. O Senhor suportou a cruz e não fez caso de toda a humilhação pela qual passou por causa da alegria que estava à frente dele. Isto é, a salvação de muitíssimos pecadores, ovelhas desgarradas de seu rebanho. Em Lucas capítulo 15, 6 a 7, o Senhor conclui a parábola do bom pastor dizendo: e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Salvação
é sinônimo de alegria. Não apenas o pecador se alegra por ter sido achado e salvo, mas Deus se alegra e até os anjos do céu se alegram quando ocorre a salvação, ainda que seja de uma só pessoa. Graças ao Senhor, né? Que o Senhor, ele teve essa atitude de deixar os céus e vir à terra em busca do pecador. Ele se preocupa com os homens, ele se preocupa muito com as pessoas e ele vem buscar a ovelha perdida. Ele não mede esforços, ele não mede sacrifícios, ele sofreu muito para nos encontrar, mas a alegria que está proposta é muito maior. Graças a Deus. Vamos prosseguir para o segundo tópico, que é o próprio Deus encarnado. Para que o homem pudesse ser resgatado e salvo, foi necessário um processo pelo qual Deus passou. Ao encarnar-se, viver na terra, ir à cruz e morrer. João, capítulo 1, versículo 1 e 14 diz: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O próprio Deus se encarnou na pessoa de Jesus Cristo, a fim de cumprir sua obra redentora. Uma vez que o homem pecou e deveria morrer, Deus mesmo tornou-se um homem, porém sem pecado, a fim de ser nosso substituto na cruz. A encarnação foi um fato maravilhoso no universo. Mateus capítulo 1, versículo 18 diz: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. E Lucas capítulo 1, versículo 35 diz: Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Uma semente divina foi posta no ventre de Maria, e ela concebeu o Senhor Jesus. O Deus grandioso, Criador do céu e da terra, sujeitou-se a permanecer no ventre de uma mulher por 9 meses, nascer e viver como filho de um carpinteiro, numa cidade humilde, a fim de nos salvar. Que amor maravilhoso! O próprio Deus encarnado, parte 2, que é o terceiro tópico. Em João capítulo 1, versículo 18, o apóstolo João escreve: Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Deus Pai é invisível e inatingível. Ninguém jamais o viu. Porém, ele se revelou quando veio na pessoa de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo afirma em Colossenses 1,15: Este, o Filho, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ter Deus é ter salvação, não apenas a salvação eterna do pecado, mas até mesmo dia a dia, momento após momento. Diariamente precisamos ser salvos de inúmeros perigos, dificuldades e problemas. Se formos honestos, teremos de reconhecer que Deus tem sido nossa salvação nesses aspectos. Quantas e quantas vezes não desfrutamos sua salvação, até mesmo em pequenas coisas como uma queda ou acidente doméstico. Sempre que olhamos para trás em nossa vida, vemos como a providência divina cuidou de tantas situações em que poderíamos ter morrido ou ser gravemente feridos, mas fomos salvos.
Deus foi nossa salvação. Como filhos de Deus, precisamos sempre reconhecer isso, adorá-lo e demonstrar-lhe nossa gratidão. Mas nós vemos como Deus é presente na nossa vida, momento a momento, dia a dia, em nosso viver. Essa é uma das ênfases para um filho de Deus, para um cristão. O viver cristão, o dia a dia, momento a momento. Termos a presença de Deus, o socorro de Deus e a salvação de Deus. Uma vez encarnado, o Senhor Jesus nunca fez algo de si mesmo. João 5,19. Nunca fez sua própria obra. João 4,34. O Senhor não falou suas próprias palavras. João 14,10. O Senhor Jesus não fez nada de vontade própria. João capítulo 5, versículo 30. O Senhor Jesus nem buscou sua própria glória. João capítulo 7, versículo 18. A vinda do Deus Filho à terra foi a vinda do Deus Pai, pois o Filho e o Pai são um só. Por isso, em João capítulo 10, versículo 30, o Senhor Jesus afirma: eu e o Pai somos um. No capítulo 14, versículo 9, ele diz: quem me vê a mim, vê o Pai. E no capítulo 10, versículo 38, parte B, lemos: o Pai está em mim e eu estou no Pai. Por esses e outros versículos, podemos ver que o Senhor Jesus é o próprio Deus encarnado. Estamos vendo que a vinda do Senhor a nós, para nos encontrar como uma ovelha perdida e desgarrada, a vinda dele a nós é a encarnação de Deus. Deus vindo a nós é Deus se encarnando para nos encontrar, para nos buscar e nos reunir ao seu rebanho, a igreja. Vamos prosseguir. Por meio desses versículos, todos, deve ficar bem claro para nós que o Deus Filho não é simplesmente uma terça parte de Deus, nem alguém separado de Deus, mas o próprio Deus. Sem dúvida, isso está além de nosso entendimento. Por isso é que dizemos que a Trindade Divina é o mistério dos mistérios. Contudo, embora Deus seja misterioso e incompreensível, podemos plenamente experimentar seu amor e sua obra por nós. Podemos provar sua salvação quando cremos no Senhor Jesus. E podemos ver seu amor e cuidado por nós todos os dias. Graças a Deus. Através dessas passagens, através desse texto, nós estamos pouco a pouco conhecendo o nosso Deus triuno. Conhecemos Deus Pai, estamos vendo agora Deus Filho, e estamos vendo que o Senhor Jesus, como Deus Filho, é a vinda do Deus Pai a nós, através da encarnação. É muito bom, é muito positivo. Nós vamos ficar por aqui, então, na lição 2. Nós queremos agora enfatizar e encorajar você a participar da sala de comunhão. Aliás, todos os participantes do curso, eles têm, após a lição, um momento na sala de comunhão para conversar, para tirar dúvidas, para auxiliar em alguma dúvida, e você pode participar. Nós queremos encorajar. Também responder as perguntas e enviar as perguntas respondidas por e-mail também é uma forma de você demonstrar o seu interesse nesse curso. Então, a equipe vai estar acompanhando o seu interesse e acompanhando a sua participação nas salas de comunhão. A participação na sala de comunhão e as respostas das perguntas sendo encaminhadas pelo e-mail é a maneira de acompanhar a sua participação, a sua presença nesse curso. E é através dessa presença no curso que você efetivamente
vai estar recebendo todas as orientações, né, todas as explicações para você fazer o curso até o final, né? Então, receber um certificado no final, graças a Deus, né? Então, nós encorajamos você, né? Quando nós estudamos na escola, muitas e muitas vezes tem as lições de casa, né? E também muitas vezes tem as provas que nós fazemos por escrito, onde nós somos avaliados e o professor então nos dá a nota, né? Então, diferente de um curso regular que fazemos, essas perguntas que são feitas e as respostas que são dadas não é para dar nota, é apenas para acompanhar a sua participação e acompanhar o seu interesse, né? Então, se você responder, não se preocupe, né, se você estiver respondendo certo ou errado. O importante é que através de você responder, você tem que ir no livro e você precisa se esforçar para ter atenção no texto, para você compreender o texto e poder fazer a resposta, né? Então isso é uma maneira de você estar buscando ganhar mais da explicação e ter maior aproveitamento nesse curso. Então nós queremos encorajar você e desejar uma boa semana para você e que essa lição possa contribuir muito para o seu desenvolvimento espiritual. Então, até a próxima lição. Fique com Deus e que Deus o abençoe.